capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém. Eu pedi antes do nosso professor começar a aula, ao nosso pastor Brandão, fazer uma oração e logo após a oração, o nosso irmão Fernando assumir a nossa saúde. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, te louvamos pela vida, Senhor, por mais um amanhecer, por mais um despertar, podemos estar na tua casa no manhã deste dia. Continua abençoando, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, dando graças, Senhor, aos professores que vão ministrar a tua palavra sobre as nossas vidas. Abençoa o departamento da Escola Bíblica Dominical e esta congregação de modo geral. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Não dá. Irmãos, eu estou à distância de vocês, vou tirar um pouco a máscara, que falar de máscara é horrível. Nem eu me escuto. Só os irmãos para o Senhor. Estive ausente aí 2 domingos, porque meu terceiro despertador nasceu. Ganhei mais uma menina, graças a Deus. Linda igual a mãe, graças a Deus. Ao mesmo tempo me deixa preocupado daqui a uns anos. Mas a Helenice teve lá a Isabel. Nossa, já estou trocando o nome. A Laura no dia 6 e ocorreu tudo bem. Ela só está no resguardo e logo logo a gente vai apresentar ela aqui. Graças a Deus. Apesar de toda essa pandemia, de tudo que está acontecendo esse ano, o Senhor ainda brota coisas boas. E um deles foi minha filha que nasceu. Foi concebida antes da pandemia e nasceu no meio da pandemia. Bom, a lição de hoje é Jó e a realidade de Satanás. Como eu não gosto muito de ficar dando crédito para coisa ruim, eu vou falar inimigo a aula inteira. Porque... Oi. Fala. Tá bom. Irmãos, se puder fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma vez estar na sua presença, Senhor, por estarmos aqui, essa oportunidade de aprender sua palavra. Intercedemos nesse momento, Senhor, pela minha cunhada Irene, Senhor, que não está passando bem nesse momento. Senhor, leve em paz, Senhor, leva, Senhor, até que os médicos possam, Senhor, ajudar a resolver esse problema. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor entra com providência, cremos na sua cura, Pai. Seja conosco, Pai, desde já, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo pedido concedido, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Voltando. Então, a aula de hoje fala sobre a realidade de Satanás. É uma aula complicada de se dar, porque eu falei, nossa, falar do inimigo é meio chato, né? Eu quero falar de Jesus, mas é necessário falar. Um resumo das 2 primeiras aulas. A primeira aula foi sobre o livro de Jó, falando que um livro que ele conta no modo poético, não se sabe o autor, mas existiu Jó, no entanto que Ezequiel e Tiago validam que essa pessoa existiu. Então não é uma figura de linguagem, não é uma pessoa, uma metáfora, essa pessoa simplesmente existiu. E ele não era judeu, ele era árabe. No entanto que ele tinha costumes, por exemplo, de dar a doação dos bens para as filhas, coisa que a lei mosaica não permitia. Késia e as outras 2, que eu não lembro o nome, mais complicadas, receberam a herança de Jó no final. Isso não era costume do povo judeu, isso é costume do povo árabe. Então, uma pessoa não judia era reconhecida por Deus como uma pessoa justa. Na segunda lição, a gente fala sobre exatamente essas características, a pessoa reta, justa e íntegra. Os irmãos já falaram sobre isso. E hoje, nós vamos falar sobre a realidade de Satanás. Destacar que o inimigo não é um ser autoexistente. O que quer dizer isso? Ele não existe por si mesmo, mas criado. E que a ação não se sobrepõe à soberania de Deus.
por mais que ele faça barbaridades no nosso dia a dia, por mais que ele nos incomode, ele ainda está dentro de uma régua, está dentro de um quadrado de permissão de Deus, e ele não sai daquilo. Ele é um ser como todos os outros seres, e todos os seres têm limitações. Por mais que ele fale que não é, por mais que ele se autodeclare e queira tomar a posição de Deus, que foi o pecado original dele, querer ser igual a Deus. Tinha tudo para ser um dos anjos mais honrados, mas mesmo assim não era o suficiente. Explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que os seus atributos revelam que ele é. Que as obras do inimigo são visíveis, e o livro de Jó revela a sua natureza, de uma forma muito clara no Antigo Testamento. E os intentos do inimigo não foram alcançados. Aqui nós temos a leitura diária, de segunda até sábado. Depois os irmãos pausam o vídeo, recomendo. Falando sobre o vídeo. Todos os vídeos publicados estão no youtube.com. Acesse lá Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Clica aqui na página. E existe as playlists. Tem todos os cultos e as antigas lições. Tem a lição Igreja Eleita, os princípios de vida e tempo de Cristo, que foram os trimestres passados, e os cultos transmitidos. Todos esses aqui estão subindo. Sobe um pouquinho atrasado, porque tem um delay em relação ao Facebook, mas sobe. Que nem essa de hoje, vou subir à tarde, no final do dia. Tá? Então é só procurar que está lá. Vamos quiser rever a aula, pausa nisso aqui, vê a leitura, se tiver sem revista. A segunda fala que o diabo se apresenta a Deus. Deus dá testemunho de Jó. É possível servir Deus na bonança? Servir Deus na dificuldade, muita gente consegue. Mas servir Deus na bonança é uma das partes mais complicadas. Como Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? O amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Deus impõe limite ao inimigo, como falei. O inimigo pede permissão para tocar sal de dó. Mesmo tendo todos os atributos que ele vai ter, nós vamos estudar, ele tem limitações. Leitura em classe. Vocês leram? Não lembro. Leu? Não. Tá. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não criaste de sebe a ele, é a sua casa, é a tudo quanto tem? As obras das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente limitações. Contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 2, 4, 5. Então já Satanás respondeu ao Senhor e disse: não contente de ter tirado tudo, ele voltou e pediu de novo, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe os ossos, nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Então, pessoal, já foi lido. Segundo as Escrituras, o inimigo é um ser real, portador de personalidade. Não é um robô. Ele pensa por si só. E aqui tem o quê? Livre-arbítrio. Porque toda pessoa que pensa por si só, ele tem o livre-arbítrio. Por isso que ele quis ascender ao trono de Deus. Ele teve escolha. O que demonstra pela Bíblia que os anjos têm livre-arbítrio também. No entanto que quando ele caiu, ele levou uma terça parte dos anjos. Ele não estava sozinho nisso. Foi literalmente uma rebelião. E só vencemos com as armas espirituais. Tivemos no segundo trimestre o livro de Efésios. Nós vamos retomar essas armas espirituais. O inimigo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Ele não existe por si só, ele não é igual a Deus. Deus existe por si só. Deus não foi criado. As demais coisas foram criadas. Aqui são os 3 tópicos, vamos falar.
tópico 1, a natureza de Satanás. Existem duas coisas que acontecem hoje em dia, e as duas são motivadas pelo inimigo para que as pessoas não dê tanta atenção a ele. Primeiro é descaracterizá-lo. Falar que a concepção do diabo é uma concepção cristã judaica e que isso não existe. Porque se Deus não existe, o diabo também não existe. Então ele tenta negar a sua própria existência para poder comprovar que também Deus não existe. Ele não existindo, Deus não existe. Então muita gente acredita que não existe obra maligna, não existe, é somente a maldade humana. Sim, existe a maldade humana, mas também a Bíblia nos relata que existem hordas espirituais, existe uma guerra constante diária. Se nossos olhos fossem revelados o que acontece no dia a dia, será que a gente aguentaria de ver? Como Daniel mostra, Daniel fez um pedido de oração e demorou para chegar, porque estava no meio do caminho uma guerra. E teve que ser guerra escalada de patente, até chegar um mais forte lá, que Jesus mandou para poder chegar a oração, a resposta da oração. E isso não acontece com a gente, com meros mortais? Se Daniel, que orava 3 vezes por dia, tinha a vida certinha, e orar terceiro dia pelo povo, não acontece com as nossas limitações? Outra coisa é supervalorizar a ação maligna como se o inimigo fosse uma entidade onipotente. Então você tem dois extremos do efeito pêndulo. Uma que ele não existe, e a outra ele é um ser superpoderoso que ele possa fazer qualquer coisa, até mesmo invadir essa igreja aqui e dominar todo mundo e deixar todo mundo endemoniado. Vocês acham que isso aqui é fake? Tem igreja que fala isso. Eu vi um vídeo essa semana que o Lucas me mandou, que colocaram um Golias de quase 3 metros dentro da igreja e as pessoas ficavam atacando, supervalorizando o poder do inimigo, ou pessoas que têm medo de passar perto de uma casa de umbanda, ou pessoas que têm medo de falar com... Eu tenho uma vizinha que é um bandista, eu dou bom dia para ela todo dia, e teve um dia que eu estava saindo, ela estava toda equipada lá para o ritual dela, estava chovendo, ela falou, toma meu guarda-chuva emprestado, eu falei, opa, que benção, presta aqui que eu vou até buscar o carro para as meninas. Quis ver minha nenê, eu deixei ver minha nenê. Maior é quem está comigo. Eu não preciso supervalorizar. Eu oro para que ela acorde. Como outros irmãos que eram aqui, acordaram e tentaram fazer coisas contra cristãos e não conseguiram. E o inimigo falou, não, esse não dá para tocar. Mas por que você não dá para tocar? Porque o dele é maior. Então a supervalorização do inimigo acontece às vezes no meio de algumas pregações. Ah, porque eu estava andando e tropecei e foi o inimigo. Pera, não. Vou falar no final da aula por que a gente sofre. O inimigo é um deles. A maioria é nossa. O livro de Jó revela a realidade mais claro em relação ao assunto. Mostra com clareza o inimigo está submetido a Deus. Essa compreensão, ela nos ajuda a ficar mais calmo, porque tudo está no domínio de Deus. Quando você consegue perceber isso, a pandemia está no domínio de Deus, a doença está no domínio de Deus, a saúde está no domínio de Deus, tudo está no domínio de Deus, inclusive o inimigo está no poder de Deus, ele está limitado, e ele tem o seu fim. A Bíblia fala que ele será jogado ao laço do fogo do inferno, junto com o falso profeta e o anticristo. Então tudo está dentro do poder de Deus. As pessoas acabam tendo medo do inimigo porque o Deus dela é pequeno. Ela não acredita o suficiente que Deus é suficientemente grande a controlar uma horda do inimigo. Controlar um mal-olhado, controlar um gato preto para cima. O do gato preto eu acho interessante até hoje. Eu não sei de onde saiu essa ideia. Coitado do bichinho. E eu já vi gente pulando o gato falando, não, Jesus está repreendido. Aí eu falei assim, escola dominical você não quer ir, né? Vai repreender o gato? Não vem. A pessoa que eu vi é daqui. Eu vi, passando aqui fora, repreendendo o gato preto. Falei, na escola dominical você não quer ir. Mas repreender o gato preto quer. Ah, porque eu acordei e vi borboletas pretas na minha casa. Não, para. Eu quero ver a glória de Deus. Tem gente que quer ver, sabe, tá caçando. Eu lembro uma pregação do pastor Josué da igreja da minha irmã, que ele falava assim que sem chamar, esses bichos já vêm te incomodar. Imagina você dando crédito e procurando.
Assim, foca em Cristo. Todo o sofrimento experimentado por Jó, mesmo sem saber, foi motivado por ação maligna. Jó soube da reunião entre Deus e Satanás? Não. Ele não sabe. Aconteceu, morreu os filhos, perdeu as bens, ficou com lepra, entende-se que é lepra, uma doença de carne, de pele e de osso, aparentemente parece ser lepra, não se explica que é lepra. Curou, teve mais filhos e filhas, não soube o que aconteceu. Foi parte de um plano entre Deus, que Deus provando para o inimigo que ele era justo. E ele nem soube, ele só passou no meio da tempestade, sofreu, voltou e continuou fiel. E isso não acontece com a gente? Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, porque a gente precisa ver se o que está passando com a gente faz parte de um erro nosso, consequência de pecado, algo que eu plantei, ou simplesmente é uma ação maligna. Ou é Deus provando a gente com uma coisa melhor. Vou falar sobre cada um desses. Então mostra que o inimigo pode interferir na vida humana. Sim, ele pode interferir. A Bíblia fala que ele está ao derredor. Os anjos do Senhor acampam ao redor, e o inimigo está ao derredor, que é em volta. Uma analogia que eu vi uma vez num estudo, a nossa vida é igual uma muralha, que está segurando uma represa de pecado. Quando você aceita Cristo, Deus estanca aquela muralha e faz igual uma represa, certo? O inimigo, ele vai lá fazer furinhos. Todo dia, toda hora, 24 horas por dia, ele está tentando derrubar a tua muralha, para que aquele exploda e caia. Seu papel como cristão é orai e vigiai. Vigiai e orai. Então todo dia você vai lá e remenda o buraco. Você fecha os buracos. Ele te tentou com isso, você repreende e não cai mais nisso. Porque nós somos sujeitos a erro, todos nós erramos. Erramos, o inimigo vai abrir isso aqui, você vai correr. Ofender alguém, vai lá, pede perdão e já fecha as feridas. Mete o metiolate em cima, resolve e continua. E vai fechando. Só que se a pessoa não fecha, um furinho vai juntando com outro furinho, que vai juntando com outro furinho. Aí vocês conhecem essa marca, né? Lá de Minas. É aquilo que acontece. Depois que um furinho juntou com outro furinho, virou um furinho maior. E nisso vai. Ou que nem a Bíblia relata, um abismo chama outro abismo. Você cai em um e vai chamando outro, vai chamando outro, quando vê. O que acontece é que na vida cristã nós sempre vemos a barragem estourada, né? Como eu falei até no último pastor, coitado dos pastores, porque ele sempre tem que ver lá depois que a tragédia aconteceu, recolher os corpos. Mas o que aconteceu antes? Descaso, desobediência, tá nem aí, não é pecado, não, isso não é inimigo, não, eu posso fazer isso e não pode. E vai lá. É que nem aconteceu o caso da Samarco. O engenheiro vai lá, a peça só tá furada. Não, eu não estou vendo furo, estou aqui R$10. Eu não estou vendo furo. O que é isso? A pessoa nega aquilo que está claro, todo mundo está vendo que está furado, mas ele nega que está furado. E não, aí vem um outro engenheiro e fala, está furado. Não, toma aqui mais R$100 e tá. E hoje existem igrejas que te dá o dinheiro, né? Para você enganar aquilo que está oculto. Não, você não precisa se consertar, você só me dá o dízimo de R$10.000 do grupo de empresários, está tudo certo. E nisso vai ocultando. E a barreira, o inimigo está lá, quebrando. E um dia cai. Então, o inimigo interfere na nossa vida? Sim, interfere. Mas ele não é forte o suficiente, porque o maior está conosco. Por isso que nós devemos vigiar e orar. Orar e vigiar, para que quando isso acontecer, devemos. Mas como que eu sei se é o inimigo? Examine-se a si mesmo. Paulo indica isso. E leia a palavra. Nem tudo é o inimigo. O inimigo é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo. Ele revela que ele é um ser real. O livro destaca que ele tem uma característica que permite nos conhecer melhor. É um ser espiritual. Quando Deus reúne a congregação, ele aparece lá. Se ele fosse humano de carne e osso, ele não conseguiria entrar na presença de Deus. Nenhum homem viu Deus e sobreviveu. Nenhum. A Bíblia relata isso. Moisés viu as costas.
E deve ter visto ainda meio daquele jeito. Você, ó, vou passar e você olha na fenda. Foi o máximo que conseguiu chegar perto. Ninguém mais viu. Encontra-se na mesma categoria dos anjos. Ele foi feito como um anjo. Está na mesma categoria do anjo. A diferença é que ele perdeu o status de anjo. Ele perdeu o status de acima, de chefe dos anjos, excelência. Então ele é representado como um dos filhos de Deus. Oi, fale. Eu preciso de ajuda aí nesse ponto. Fale. É bom que eu tomo água. O escritor escreveu que foi anjo do bem. Não consigo entender nisso. Por quê? Ele foi criado como um anjo. Como anjo, mas falar que ele antes era anjo do bem. Adão foi criado bem ou mal? Eu não entendi esse ponto aí. Adão foi criado bem ou mal? Adão foi criado bem. Só que ele errou e trouxe o pecado. Sim. A mesma coisa os anjos. Todas as criaturas de Deus foram criadas para servir a Deus e louvar a Ele. Só que ele tem o livre-arbítrio e tem total escolha do que ele quer fazer ou não. E ele optou em seguir o mal. É uma escolha. Do mesmo jeito que nós nascemos bom. Porque minha filha nasceu lá, recém-nascida, ela nasceu bem. E se vier o arrebatamento, ela é a primeira que vai. Mas e por que ele escolheu o mal? Aí a Bíblia não relata. Uma raiz tendenciosa já existia nele. Então, isso é uma coisa que entra muito no campo de especulação. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia só fala assim: ele era anjo, estava ascendendo e quis o trono. Ponto. E por causa disso ele caiu. E caiu com uma estrela de luz e tá até hoje tentando destruir o povo. Então, assim, não dá para entrar nesses campos de especulação. Não existe. Você só fala o seguinte: ele foi criado como bom na mesma categoria de anjo. E ele quis o trono. E com isso, como ele quis, que situação que foi, quando que foi, dá a entender que isso foi muito antes da criação. Então, assim, é algo que não tem na Bíblia e não tem como a gente afirmar. Só que ele queria e não conseguiu. E com isso ele foi punido. Existe redenção para ele? A Bíblia também não fala. Nem sim, nem não. Só fala que ele vai para o lago do inferno. Pelas suas obras. Agora nós temos redenção. Nós pecamos em Cristo Jesus, que morreu por nós, nós somos salvos. Os anjos não têm redenção. Não existe um plano de salvação para anjos, pelo menos não tem nada declarado na Bíblia. Isso já entra no campo de especulação. Até porque ele já está julgado, né? Já está julgado e sentenciado. Voltando. Pertence à dimensão sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção. Um homem não consegue rodear a terra rápido. Ele consegue, no tanto que ele falou, eu estava rodeando a terra. Então ele está na mesma categoria dos anjos, acredita até com as mesmas características dos anjos, de locomoção e ser espiritual. Ele não é corpo e carne, ele é espiritual. É um ser espiritual. Desculpa, é interessante que além dessa habilidade de rodear a terra, teve liberdade de enxergar Jó. Sim. Como todos os anjos têm a capacidade de rodear, têm a capacidade de... e são inteligentes. Como Adão era inteligente. Adão, antes do pecado, tinha 100% do cérebro, ao ponto de nomear todos os animais da terra. Os anjos não são menos inferiores que isso. Pelo contrário, são seres realmente... A gente já estudou isso numa das aulas, que os anjos têm, sim, características. Só que tem os anjos que obedecem a Deus e tem os anjos que foram condenados e já receberam a sentença. Então ele tem todas as características dos anjos. A diferença é que ele está usando para o mal. Satanás é um ser criado, é uma criatura. E mesmo sendo anjo dotado de natureza, ele não é autoexistente. Falamos isso. E ele for um anjo como os demais. E suas ações estão limitadas. Por ser um ser criado, ele não consegue confrontar Deus a um limite que Deus não permita. Ele pode questionar, ele pode bater de frente, ele pode querer ir contra a obra de Deus, e ele está fazendo isso, tentando levar o máximo possível de pessoas para o inferno, quebrando a criação de Deus, mas tudo tem um limite, e esse limite é o limite de Deus, não dá para... Por que Deus permite isso? Porque Deus é conivente com o mal, que nem o pessoal fala, então Deus permite o mal? Não, Deus é justo, existe algo que Ele está permitindo, porque Ele tem um plano maior. Deus não criou o mal. As pessoas, isso é uma falácia do próprio inimigo de falar assim, então ele criou o mal. Não, o mal é a ausência de Deus.
uma consequência. A partir do momento que o próprio Satanás se largou, desrespeitou Deus como autoridade, quis ser acima dele, ele já descaracterizou Deus da vida dele. Do mesmo jeito, pessoas que hoje não aceitam Cristo, para dele Deus não é nada. Porque ele não tem medo do inferno, ele não tem medo da consequência, ele só quer curtir a vida. Ele descaracteriza Deus, ele coloca Deus numa condição menor que não vai influenciar. Então o que é o mal? A ausência de Deus. Simplesmente a ausência de Deus. Do mesmo jeito que o frio é uma ausência de calor, o mal é a ausência de Deus. Quando Deus não está presente, há o mal. Quando a luz não está presente, há as trevas. Trevas não existe, porque existe a ausência de luz. Existe a ausência de calor. Frio não existe. Não existe o conceito frio. É a ausência de calor. Então você calcula a mesma coisa é o mal. Mal é a ausência de Deus. Como que funciona então a santidade? Levando nessa questão, se quanto mais longe de Deus eu sou voltado ao mal, se eu for no sentido ao contrário, mais perto de Deus, o que acontece? Se santifica mais. Quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, ele ficou muito próximo de Deus. Como eu falei, até o ponto de ver as costas dele. Ele passando. Quando ele voltou, o rosto dele brilhava. Que as pessoas não conseguiam nem olhar. Era Moisés que estava santo? Era Jesus? Não, não é Jesus. Era Moisés. Mas a glória de Deus refletiu tanto nele, que aquela glória estava, as pessoas não conseguiam. Ele teve que usar um véu para falar com as pessoas durante um tempo. Aquela santidade não era de Moisés, era uma consequência de ele estar próximo de Deus. E aquilo refletiu nele. Ao mesmo tempo que o sentido inverso, quanto mais eu me afasto, mais essa santidade vai diminuindo, até o ponto que eu vou para o outro lado. No livro de Jó, vemos que o inimigo assumindo alguns atributos. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Ele questiona Deus e argumenta com Deus. Claro que ele é justo. O que ele tem? É um dos homens mais ricos da Arábia. Os filhos dele estão tudo em paz, fica comendo e cantando entre os... Ali fala que eles estavam festejando e não fala que estavam se bebedando ou se prostituindo, não, estavam festejando. Irmãos. Significa uma família em paz. Um irmão convidando o outro, falou, vem comer um churrascado aqui em casa. E estavam. Também família em paz. Tá tudo bem, tudo acontecendo, é rico, tem um monte de filhos, os filhos obedecem ele. Na tentação de Cristo, ele argumenta a Cristo. Você não é Deus? Lança-se daqui para baixo. Se a Bíblia não fala que milhares de anjos vão te segurar? Você não é Deus? Você está com fome? Vira pão e come. Você não é crente? Ora. Por que você está com doença? Já ouviram isso? Você não é crente? Vocês não oram? E cadê teu Deus? Quantas vezes você tem que ouvir uns absurdos desses e se segurar para não dar uma bofetada porque você é cristão, que aí você vai pecar mais, aí você segura, irá e não pecar. Você só ira, mas não peca. Você só segura. Mas sangue sobe. Tá desempregado? Mas você não é crente? Cadê? Você só ora e não resolve nada? Demonstra. São situações que não estão acontecendo em cima de público, né? Acontece todo dia. Em cima de público. Todo dia. Demonstra possuir conhecimento. Um ser que é imortal, porque ele tem a característica dos anjos. Não indestrutível, imortal. Sim, ele não morreu, não passou-se os anos, ele morreu. Ele vai morrer um dia, ou, sei lá, a Bíblia não fala que vai morrer, mas fala que ele vai ser julgado e sentenciado ao lago do inferno eternamente. Mas é um ser que ronda a terra. Então o conhecimento dele é maior do que qualquer um. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas ele vai te tentar em todas as artimanhas possíveis e imagináveis, porque ele conhece as fraquezas do ser humano durante... Vamos calcular aí, 8.000 anos de história? Mais ou menos? 8.000 anos de história. Mais, né? Mais ou menos. E conheceu cada um, viu homens crescendo, homens caindo, empurrou homens, fez homens cair.
E você acha que não vai tentar toda essa artimanha para tirar eu ou você, ou uma pessoa que está na direção de alguma coisa, para que desvie do conceito? Não é uma pessoa, mas eu vou ficar com medo. Não, maior é quem está conosco. Mas a gente precisa conhecer o nosso inimigo para não subestimá-lo. Muita gente brinca com o inimigo. Coloca debaixo do seu pé. Eu vou colocar embaixo do pé. Você vai tomar um rodo. Você tem que colocar embaixo da oração. Como a gente já falou sobre o livro de Efésios, para você entender, num grau de cristianismo maduro, que você tem uma guerra espiritual, é no capítulo 6 de Efésios. Antes disso, você tem que cumprir os outros 5. Entender o porquê Cristo veio, qual a obra de Cristo, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom esposo, ser uma boa pessoa. Tem 5 capítulos anteriores que Paulo vai... Aí lá no 6º, ele fala assim, já que você já cumpriu tudo isso, vamos falar. Existe uma guerra espiritual. Tem gente que já quer ir para a guerra, mas vai pelado. Sem armadura nenhuma. Então, o inimigo ele tem um conhecimento e ele vai usar contra, para nos derrubar. Vai pegar aquilo que a gente mais deseja, aquele pecado que a gente esconde que ninguém quer ver. É exatamente naquele lugar onde ele vai tentar te derrubar. Todos nós temos alguma coisa que nos atrai na carne. Homens, mulheres, pornografia, jogo, aposta. Tem alguma coisa, um pecado que ele chama atenção. E é exatamente nisso que ele fica te tentando. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, que o inimigo está ao derredor, tragando a quem possa tragar. Demonstra possuir perspicácia. Paulo disse, não lhes ignorar os ardis. 2 Coríntios 2,11, vamos ver? 2 Coríntios, abre aí comigo. Dois, 11. Vê o 10 e o 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos pegar o 9 para ter sentido. E para isso vos escrevi também, para vos estar por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, por quê? Porque também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Aqui está Paulo falando de você liberar o perdão e encerrar um assunto com uma pessoa que está ofendida. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo fala assim, resolva o seu conflito com aquela pessoa, peça perdão para ela, para você não dar brecha para que aquilo seja usado pelo Satanás. Resolva aquele problema, para aquilo não ser usado pelo Satanás. Tampe aquele buraco. Errei, pequei, falei, cometi. Vai lá, conserta, confessa e deixa e tampa. Segue em frente. Porque se isso for ignorado, o Satanás vai utilizar, vai ser munição para ele te derrubar. Efésios 6 e 11. Efésios, capítulo 6, falando sobre guerra espiritual. E 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é qualquer um que tem armadura não, tá? As pessoas pregam isso como se fosse um super crente. Eu vou vestir lá um super equipamento e vou estar... Não. Lê o livro de Efésios inteiro, você vai ver que para chegar nessa condição existe muito pré-requisito antes. Um deles é ter a casa em harmonia. Capítulo 4 e capítulo 5. Aí eu vou poder ir para a batalha. Satanás usou o seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Isso aqui é um meme da internet, não sei se vocês já viram. Ele vai lá, fala que não tem nada a ver, eles colocam várias coisas. Aí, exatamente ele na orelha fala, nada a ver, esses crentes é tudo quadrado, não, o tempo é outro, tem nada a ver. Não, a pessoa está distorcendo um pouco a Bíblia, não é isso não, olha,
É o outro extremo do fariseu. Tem o fariseu que tudo é errado e tem o outro que solta que tudo pode. É o outro feito pêndulo, que é o outro lado. No hebraico não quer dizer isso não. Quer dizer isso não? Ah, vai. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Vai. Pode sim, pode ir para o inferno também. O inimigo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. O livro de Jó e as obras de Satanás. A introdução do livro de Jó apresenta que o inimigo é capaz de agir contra o ser humano. Falando sobre isso. Jó 1,12. Onde ele fala lá. Cadê Jó? 1,12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está na tua mão. Então, foi o inimigo que tomou? Esse texto está falando o quê? Foi o inimigo que tomou? Deus deixou. Permitiu. Está liberado. Pode tocar em tudo. Mas, não toque na vida dele. Somente contra ele não estenda a tua mão. É Satanás que saiu, e Satanás sai da presença de Deus. Então, sim, ele pode nos atacar com a permissão de Deus. Ah, mas por que Deus permite isso? Vamos ver mais para frente. Porque sofremos. Existe. Por que Deus permitiu a Babilônia invadir Israel? Será que não sabia que eles eram um povo tão cruel que poderia matar um monte de gente? Tá, mas quantas vezes ele avisou isso? Jeremias quase teve um treco de tanto falar. Né? Falar para Jeremias que Deus não avisou, ele bate em você. Irritado, porque Jeremias sofreu na própria carne, tentando falar, saiam, se arrependam-se, a idolatria vai levar vocês ao castigo, a idolatria vai levar vocês ao castigo. E o pessoal esbufeteando Jeremias. Joga ele no poço, joga para lá, joga para cá, apedreja. Aí vem Babilônia. Ah, por que a Babilônia veio e atacou? Consequência de pecado. Então, às vezes, Deus permite que as coisas aconteçam porque tem uma consequência. É da natureza do inimigo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. O inimigo impõe à patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem sofreu igual a ele? Ou mais que ele? Não teve? Jesus. Levou sobre si as nossas dores. Jesus sofreu sobre mais que qualquer gente. Levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Antes, durante e aquele que a gente vai cometer no futuro. Todos os pecados estão sobre ele. Antes do Novo Testamento, Jó foi uma das pessoas que mais sofreram. Seu patrimônio foi destruído. Imagina. Ficar desempregado no Brasil já meio que é comum. 13 milhões de desempregados. Mas aqui não é desemprego, aqui é perder tudo. É situação de rua. Você é milionário, lá na Oscar Freire, e do nada você está na rua. Literalmente embaixo da ponte. Só você e tua esposa. Aí, abate sobre sua casa. Todos os seus filhos morrem. Eu tenho 3. Se eu vou perder minhas 3, é porque eu tenho um treco. Eu peço a Deus sempre que, assim, não me tente nisso. Eu amo Ele e falo, Deus, por favor, não permita. Quem tem filho entende a dor de perder um filho. Imagina perder todos os filhos, numa tragédia só. E ainda atacou o corpo. Uma doença que dava chagas que ao ponto que ele ficava se coçando com telha. Tirou toda a condição humana, básica, de sobrevivência dele. Só sobrou o fôlego de vida, um ser caquético que só não morreu porque Deus não permitiu que morresse. Quantos no lugar dele blasfemariam? Quantos da gente não blasfemaria por menos? Quantos da gente não blasfema porque perdeu o emprego? Ou porque está com uma gripe? O livro de Jó, ele não é pregado em umas igrejas neopentecostais, onde só vende prosperidade, onde você sempre vai vencer, onde você sempre vai dar seu dízimo de 10 mil reais, que sua empresa vai, no meio da... Eu vi umas coisas, eu estou em casa, passando na TV, eu estava pegando raiva. Compra uma águia de ouro de uma igreja específica e põe lá em cima da tua empresa. Agora não tem mais a Maria, ele tem a águia, do projeto lá, X.
que ele contribuiu com 10 mil reais, e a empresa dele vai prosperar. Tá, mas a Bíblia não fala isso. Nós passamos por dificuldade. Nós temos dificuldade. Nós ficamos doentes, nós morremos. Se eu esperasse só nessa vida, eu seria o mais infeliz dos pecadores. Quem falou isso? Paulo. Se eu esperasse só por essa vida, eu seria o mais miserável dos pecadores. Porque a nossa... É bom ter casa, carro, viajar e na praia. É bom, mas não é. A Bíblia pergunta o seguinte: aonde está o seu coração, está o seu Deus. Então, quando a pessoa se apega a bens materiais e acontece isso, ela blasfema, porque a religiosidade dela é sustentada em cima de bens. O verdadeiro cristão, tanto faz se tem ou não tem. Tenho, glória a Deus. Não tenho, glória a Deus. Se eu estou com saúde, glória a Deus. Se eu não estou com saúde, glória a Deus. Pastor Manuel morreu de câncer. Eu fui visitar ele, eu e o Samuel, e a gente saiu mais... A gente foi visitar a pessoa que está convalescendo e a gente que sai abençoado. Como? A pessoa está morrendo, você sabe que está morrendo, o câncer está destruindo ele, e ele está lá, glória a Deus. E foi, está descansando no braço do Senhor. Porque as coisas são diferentes. Fala, Samuel. Falava sempre aquela frase. E aí, pastor, tudo bem? Como é que tá? Melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Então, ele entendeu. E poucos conseguem entender isso. Vir na igreja 50 anos é fácil, isso aí parece que é só bater cartão todo de Santa Ceia. Agora, no meio da dificuldade, você levantar e falar, glória a Deus, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fale. No meio dessa dificuldade aí, teve alguém que levantou contra ele. Quem? A esposa dele. Aqui ainda teve a esposa ainda, para ajudar. Pois é, lá no fundo do poço. Mas assim, o que demonstra a esposa, o livro ele é um livro meio poético, então ele reforça algumas coisas, no sentido assim, é uma luta individual, é minha, ninguém pode me ajudar, é eu e Deus. Do mesmo jeito que quando você está doente, é você e Deus, é sua oração em Deus, sua salvação individual, sua luta individual, por mais que você tenha um companheiro, uma esposa ou um marido, é sua. Ezequiel 18 fala isso. Ezequiel 18, deixa eu ver. O que tem lá em Ezequiel 18? Vamos lá. Acha para mim, eu já coloco. Então, o diabo também ele acusa. Foi o que ele fez a Jó. Ele acusava a Jó que a religiosidade dele estava baseada em cima de bens. Pode passar. Além disso de ser acusador, ele também tenta. Ele levantou os inimigos que estavam em paz com Jó, que eram povos nômades, que é os sabeus e os caldeus, para invadir as terras de Jó. Então, o inimigo, às vezes, ele não consegue pegar na sua casa, mas ele pega pessoas em volta da sua casa para influenciar a sua casa. Lembra que eu falei numa das aulas que uma das coisas que eu fico muito bravo, assim, eu levanto um muro em casa, é assim, não vem falar dos outros na minha casa. Não traga maldições na minha casa. Isso qualquer um, pai, mãe, tio, tia, sogra, parente da igreja, na igreja. Você começou a falar de alguém na minha casa, ó, para. Porque a minha casa está o templo do Senhor. Ela é protegida. Eu não quero trazer maldições para minha casa. Aí, o que acontece? Às vezes Deus não, o inimigo manda pessoas perturbadas na sua casa para tirar o equilíbrio da sua casa. E começa a falar assim, pô, mas você faz isso com o seu marido? Ou você faz isso com a sua mulher? Não, lá em casa é diferente. Começa a colocar aquelas raízes de amargura, de intrigas. Mas você educa seu filho assim? Isso é muito quadrado. E começa a penetrar as coisas dentro da sua casa, porque é o fim de destruir a sua casa. E as pessoas não vigiam. Deixa aquele... Como você vê, você está brigando por uma coisa que não é nem sua. Então, o diabo, ele incita pessoas controladas sobre eles para te perturbar. Seu chefe. Quem aqui já foi perseguido pelo chefe? Eu tomei 1 ano olhando para a parede. 1 ano. Meu chefe falou assim, eu não consigo te demitir, não sei porquê. Falou para mim, eu não consigo te demitir, não sei porquê,
mas você vai ficar ali. O que eu vou fazer? Nada. Eu fiquei 1 ano pedindo graça a Deus, falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? 1 ano. Então, isso acontece. E eu cheguei à conclusão que não estava fazendo nada, exatamente nada. Até outra pessoa vinha e falou, não, você é muito útil e tal. E saí para uma outra empresa e fui 3 vezes valorizado. O que comprovou que ele estava errado. Era uma perseguição. As coisas às vezes acontecem, você tem que saber dividir. Por que está acontecendo essas coisas comigo? É o inimigo me perseguindo? Resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um erro meu? Opa! Vamos conversar. O livro de Jó apresenta que Satanás são representados pela dor, sofrimento, acusação e tentação. O objetivo é matar, roubar e destruir. O livro de Jó também retrata o ocaso. Ocaso aqui é uma palavra que a revista usou, mas significa o declínio. A vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. A resistência de Jó, sem saber, ele venceu Satanás. Sem saber. Porque Satanás ele aparece até o capítulo 13. A partir do capítulo 13 até o 42, não se fala mais do inimigo. É só ele com os amigos, é ele com Deus. E ele manteve-se fiel e ele resistiu até o fim. Aquele que resistir até o fim será salvo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, enfrenta. Ah, mas eu vou sair no soco? Não, não é isso. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as ordens espirituais que estão aí da maldade. O diabo não aparece a partir do capítulo 3 e ele não conseguiu o intento que era fazer Jó blasfemar. Jó questiona Deus em algumas coisas. Pede até que tenha um juiz que equilibre, mostrando que ele era justo. Mas ele não blasfema. Pode questionar Deus? Pode. Ele é o único Deus que permite isso. Você questiona Maomé, mas o pessoal te mata. Deus fala assim, fazei prova de mim. Por que está acontecendo isso? Senhor, eu errei. É algum pecado meu? Alguma coisa que eu esqueci? Algum voto que eu fiz e não cumpri? Me relembra. E o Senhor mostra. E ele não conseguiu fazer que Jó blasfemasse. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo saindo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca abandonou, e a graça oculta, de uma forma indireta, estava lá com ele. No momento oportuno ela se manifestou. Jó 38:1. Jó, vamos lá? 38:1. Tá ruim para ler, né? E Deus chega já questionando, né? Quem é você? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Resumindo assim, o que você está falando? O que você está falando? Com que base é isso que você está falando, que você está questionando? Né? E aí começam as perguntas de Deus. Onde você estava para me questionar? Quem é você para me questionar? Você fez isso? Você estava presente? E aí tem essa conversa entre Deus e Jó. Muita gente, como o livro de Jó faz, tem gente que é só religioso. Vem para a igreja, participa dos cultos de oração, até lê a Bíblia, ora. Mas ele não teve ainda um particular com Deus. Um encontro com Deus. Íntimo. Exclusivo. E que, sem dúvida, a pessoa às vezes passa anos na igreja e não teve isso. E Jó, no final do capítulo, fala assim: eu ouvia falar de Deus, hoje eu o conheço. Tem gente que fala: Deus fala, mas já falou com você? Você já ouviu? Você já ouviu? É isso que eu chamo a atenção na lição de hoje, essa experiência pessoal. Uma coisa é eu falar que Deus fala. Você já ouviu? Uma coisa é eu falar que Deus cura, mas Ele já curou você?
Você já viu um milagre na tua frente? Uma coisa é falar que Deus salva, mas você já viu alguém ser transformado? Isso é uma experiência única que reforça a nossa fé. É uma coisa entre teoria e prática. Tem gente que é só cristão, vou colocar crente. É crente na teoria. Outro é cristão. Qual é a diferença? Aqueles apóstolos e a multidão. Todos estavam com Jesus. Só que um só ficava ali vendo os milagres. Quando Jesus foi embora, o milagre foi embora. O apóstolo viveu a vida dele inteira servindo o mestre e morreu a favor do evangelho. E nenhum deles se desviou. Nenhum dele se desviou. Como Jesus fala, somente aquele que já não era dele. Todos morreram. Fernando, Fale. porque estava na rocha, né? Estavam, eles entenderam. É a diferença entre falar e viver. Muita gente fala demais, demonstra uma santidade exagerada, mas a vida dela não é uma santidade. Então, o livro de Jó questiona exatamente isso. O verdadeiro cristão, ele é um pequeno Cristo. Isso é pesado? É, segura-se por que é. Porque a palavra é para isso mesmo, para redarguir, para corrigir, para instruir e para incomodar. Hoje em dia tem palavra coach, né? Você passa assim, irmão, dá tudo certo. Não vai. E aí, você vai desistir? A Bíblia de Apocalipse, e o cenário não é esse que está escrito em Apocalipse. Não é vai dar tudo certo. É um cenário complicado. A gente teve isso na última aula. Essa semana, os Estados Unidos mandou um destroyer perto de Taiwan. Vocês estão acompanhando? Não, né? Recomendo ler jornal. Essa semana. Não entendi. Os Estados Unidos mandou um destroyer nuclear perto de Taiwan. Ali, ó, perto do mar da China. E o imperador chinês, presidente chinês, avisou as tropas para se prepararem. O exército brasileiro da Amazônia está chamando de volta algumas pessoas para fazer treinamentos. Irmãos, vigiem. As coisas estão acontecendo. Não, tá vendo, tá escancarado. Só que tem gente que não quer ver. Deus no momento certo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Irmãos, olha o testemunho. Deus testemunhar, você é reto, você é justo e você é temente a Deus. Deus testemunhou por Jó. Viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus? Isso é um cristão. Agora eu vou aonde eu queria chegar. Por que sofremos? Muita coisa e a revista também puxou muito para da parte da obra de Satanás. Tá, mas não é só ele. Ele é uma das partes. Não sei se dá para ver, mas vamos lá. Por que sofremos? Pecado de Adão. Um pecado original. Adão caiu, então todos nós temos a raiz do pecado. Está em Gênesis. Romanos 5, 14 e 19. Enquanto eu tomo água. Quem achou pode ler, por favor. Por que sofremos? Romanos 5, 14 e 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns para com os outros. 14, 5, 14 e 19. Eu achei que tinha errado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A morte é uma consequência do pecado de Adão. A morte. Nós morremos por causa disso. Nós não fomos criados para morrer. Nossas células se automultiplicam, teoricamente, biologicamente, é para ser infinito, conforme você vai dando energia. Mas, em algum momento, ela simplesmente para.
e ainda não se consegue entender por quê. Existe uma régua que para, mas ela foi criada para ser contínua. Então o pecado dá para nós consequências de sofrimento. A pecado de Adão, temos que trabalhar, suor do seu rosto comerás. Então a terra não vai produzir fruto de uma forma, você tem que arar. Existem consequências do pecado baseado no pecado de Adão, que reflete em nós, como diz o texto, mesmo a gente não pecando, a gente está sujeito a ele. Certo? O 19, por favor. Porque, como pela desobediência de um só homem, foram feitos muitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que é através de Cristo. Desprezo do homem a Deus. 2 Samuel 17, do 9 ao 11. 11 parte A. 2 Samuel 12. Já estou terminando. Estou até no tempo ainda. 12, 9 a 11. É que muita gente, é o inimigo, é o inimigo. Tá bem, mas não só. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Porque o quê? Desprezaste a palavra do Senhor. Continua. Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e mataste com espada os filhos de Amon. Agora, pois, se apartará a espada Da sua casa. Até aí. Portanto, me desprezaste, tomaste Urias, a mulher, para ser tua mulher. Por que Davi desprezou a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra que ele desprezou? Não adulterarás. Não matarás. Ele fez os dois numa paulada só. Ele mandou Urias para frente de batalha, ciente que ele ia morrer, para poder ficar com a esposa dele. Primeiro começou, né? Mas assim, ele desprezou tudo que ele aprendeu e foi por consciência. Porque existe um plano, existe uma arquitetura aí, não é só ir lá e espetar, não. Conversou com o comandante da guarda, pega ele ali e põe na frente. Existia como é que o crime fala isso? Era premeditação. E ele sofreu a consequência, a espada não se afastará da sua cara. Então ele estava sofrendo de acordo com o desprezo. O inimigo, já volto. Aperfeiçoamento de Deus. Às vezes somos tentados, acontece coisas na sua vida, mas não porque nós erramos, porque Deus está nos aperfeiçoando. Por isso que a gente tem que sempre questionar e pedir a Deus o que está acontecendo. É uma consequência de pecado do Adão? É um desprezo de alguma palavra que eu fiz e estou pagando? É o inimigo ou é aperfeiçoamento de Deus? Hebreus 12, 5, 11. Esse aqui, as pessoas acham que é esse. Mas a grande maioria das vezes é os outros. A grande maioria das vezes. Por isso temos que examinarmos a nós mesmos. Quando você lê a Bíblia, você não tem tempo de julgar o próximo. Tem tanta coisa para você se julgar. Eu tenho tanta coisa para refletir que eu não tenho muito tempo para ficar cuidando da vida dos outros, não. A minha já dá um trabalho. Hebreus 12, 5, 11. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Até o 11. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Que se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A minha filha não gosta de estudar, não. Mas ela se deu muito mal. Ela nasceu numa família que todo mundo é formado. Eu falei assim, você não tem escolha. Para ela, é ruim. No perspectiva dela, que eu tenho que fazer ela todos os dias, mesmo na pandemia, estudar até 1h da tarde. Ela tem a aula dela, depois as lições que ela tem que fazer. E ler todo dia. Porque eu e a mãe dela estudamos. Obrigatoriamente, ela tem que passar da gente. Nesse momento, ela não entende que para ela aquilo é uma punição. Por que eu tenho que estudar todo dia? Mas eu estou educando ela para que ela seja uma pessoa educada. Então, o versículo é exatamente nesse sentido. Tem coisas que acontecem na nossa vida que no momento parece desagrado. Às vezes eu sou meio arrogante. Então, às vezes Deus dá algumas condições para baixar minha bola. Às vezes eu sou meio muito explosivo. Aí Deus manda, opa, fica no cantinho. Às vezes eu quero aparecer demais. Aí Deus, opa, eu cresço, você diminui. Então, essa versículo fala exatamente isso, que Deus, para corrigir a gente, por amar a gente, às vezes coloca algumas condições. Ó, estou te corrigindo, para que você seja melhor. Eu estou com uma dificuldade nos frutos do Espírito da paciência. Eu não tenho muita paciência. Deus me deu 3 filhas. Aí minha irmã, pai, você fica orando paciência? Deus te deu 3 filhas. Foi agora que eu vou ter paciência. Aí eu estou lá das 3 chorando assim, Jesus, dá-me graça, pai. Então, é algo que tá. É um modo lúdico de falar, mas assim, eu não queria o fruto da paciência, eu preciso dele, faz parte dos frutos do Espírito. E eu não tenho muito. Mas eu tenho que cultivar. Para ter ele, eu preciso. A tribulação produz a paciência. Né? Então, algumas coisas acontecem na sua vida porque Deus está te aperfeiçoando para um estado melhor de espírito, um estado melhor de cristão. Mas, consequência do pecado é uma das grandes maioria. Romanos 6, 23. Por isso que os irmãos têm que entender todas as por que sofremos, para ver qual é. O livro de Jó fala sobre o seu inimigo influenciando. E a pessoa, o inimigo é só inimigo, é só inimigo. Não é só o inimigo, não. Às vezes você deu um chute mesmo lá na barragem. Você mesmo meteu a furadeira. Porque Né? o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas 6, 7. Por que eu quero que os irmãos leiam na Bíblia de vocês? Porque vocês lendo, fica na mente e vai para o coração. E um dia vai voltar. Né, irmão Lerd? Volta. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, existe gravidade? Existe. Se eu jogar alguma coisa para você, essa é uma lei universal. Você crendo, você não crendo, você vai colher aquilo que você plantou. Ah, mas Jesus perdoa. Perdoa. Como perdoou o ladrão da cruz. Mas ele morreu. Ele foi salvo, mas morreu. Então, cuidado com o que a gente planta. Inaugurou o céu ainda. Ele é o paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. O Oséias fala, se você semear vento, você colhe tempestade. Acho que é Oséias. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Que é o mesmo princípio desse. Tiago 4, do 1 ao 10. Ah, Tiago, você quer entender por que tem problema? Lê Tiago. Eu tenho uma cunhada, se ela estiver me ouvindo, ela sabe o que eu estou falando. Leia Tiago. Você quer entender por que acontecem essas coisas na sua vida? Leia Tiago. Ah, não entendeu? Lê de novo. E lê de novo. E lê de novo. De onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, dos vossos membros guerreiros.
2. Cobiçais e nada tendes. Matai e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos delitos. Adúlteros e adúlteras, não vos sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidais que em vão vos diz, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, resistia aos soberbos e dai graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a ele e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. Vós de duplo amo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, nesse versículo ele resumiu tudo. Pois lê com calma, falou sobre o diabo, falou sobre o pecado, falou sobre nossos intentos, sobre não orar certo, orar por coisas erradas. Então, muitas coisas acontecem com nós porque são consequências do pecado e fazemos coisas erradas que refletem de volta. Vou dar um exemplo. Vou comprar uma casa acima da minha renda. Já falei isso com alguns irmãos, que na época eu era do banco e o pessoal veio me perguntar. Ah, mas eu ganho R$2.000 e quero comprar uma casa que a parcela é 4.000. Aí, não dá. O que ele faz? Ele frauda o rendimento dele para falar que ganha assim. Ninguém quer saber, não tem nada a ver. Aí vai lá, consegue um financiamento. O que acontece no decorrer do tempo? Ele não consegue pagar, está acima das posses dele, está alavancado, que chama economicamente falando. Ele está alavancado. Aí ele não consegue, entra num giro de dívida. Aí o banco toma a casa dele. Quem foi que tomou a casa? O diabo. O diabo tomou a minha casa. Foi o diabo? Ou foi uma inconsequência de não ter planejado e pedido orientação a Deus antes? Existe coisa que você faz e acontece crise no meio do caminho, que acontece. Como a Bíblia fala, que haverá tempestade tanto para a casa na rocha como a casa na areia. Mas existem coisas que nós plantamos. Compramos coisas acima da nossa posse só para ter, eu quero ter um carrão zerão, mas eu não consigo ter um carrão zerão. Uma coisa mais hipócrita que eu vejo no Facebook é a pessoa tirar um selfie com um iPhone de R$7.000 e a parede atrás não está rebocada. Não é por questão dela ter um iPhone, ela pode ter. Mas ela está morando de aluguel. Está morando de parede rebocadão. E quer ostentar uma coisa que está acima do patamar dela. Ou ostenta um iate, um barco. Então, assim, acaba criando situações que vai prejudicar ela mesma. O que está acontecendo com os nossos jovens hoje em dia? A ostentação em cima de marcas. Eles querem ter coisas que eles não conseguem ter e nós, como pais, não conseguimos dar. Porque ele vê no Instagram pessoas... O Instagram só serve para isso, para ostentar coisas materiais. Aí ele quer andar com um calço e carro, coisas que são acima das suas capacidades. Aí ele não consegue, porque para você gerar riqueza, você tem que trabalhar. Do fruto do trabalho comerá. É uma lei simples. E isso leva tempo. Eu estou há 40 anos estudando. Estudo desde a minha concepção de pessoa. Estudando. E continuo e vou continuar. E ainda não atingi onde eu quero. Mas estou subindo. E leva-se tempo para conquistar algumas coisas. E a ostentação, ela quer você aquilo rápido e imediato. E a pessoa não consegue, entra em depressão, ou vai para o roubo, ou vai para as drogas, porque aquilo começa a deprimir ela. Aí abriu brecha para o inimigo. Aí ele entra. Ah, você é um inútil, tá vendo? Ó, seu pai não te dá aquele iPhone, ele não te ama.
Ó, tá vendo? Cadê seu Deus que não te ajuda com essa dívida? Aí o inimigo entra. Ele viu já explodido, aí ele tenta te desiludir, porque já destruiu o material, ele vai também destruir o espiritual. Desobediência. Levítico 26, 28. Capítulo 26, versículo 28. Como eu falei, às vezes a gente só vê os corpos depois do acidente e o pastor vai recolhendo. Mas existem coisas que acontecem antes e nós podemos evitar. Isso que eu não quero ser pastor, não. Mas isso não é para quem quer. Não. Jesus. Prefiro ser do bombeiro. Do bombeiro. Paga menos fogo. Levítico 26, 28. Também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Desobediência. Nossa, já é essa. Juízes. Não. Josué 22, 23. Deixa eu ver se é Josué. Já estou em dúvida nesse Josué. Não, não é esse não. Deve ser juízo, acho que eu errei. E juízo também não. Acho que é Jeremias. Vamos lá. Esquece, isso está errado. Efésios 5 e 6. Eu abreviei, mas abreviei errado. Não é JS, não é Josué, não. Efésios 5 e 6. Estava muito tarde. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quem vem a ira? Filhos da desobediência. Sobre quem vai vir a cálice do Senhor, da ira do Senhor em Apocalipse? Sobre os filhos da desobediência. Quem não herdará o reino do céu? Os filhos da desobediência. Então, falta só o último. Agora vamos falar do inimigo. 1 Pedro 5 e 8. Para acabar. Não vou falar o nome dele, não vou dar propaganda para ele. Tem gente que adora ficar falando o nome dele no púlpito. Não, só Jesus. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor. O que quer dizer sóbrio? Só desculpa. O que quer dizer sóbrio nesse versículo? Vigilante. Inverte. O que é bêbado? É a pessoa que não tem controle da sua própria vida, da sua própria consciência. Ela está alienada. Então, sóbrio é o oposto. A pessoa tem controle sobre a sua vida. Por favor, repita. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando a comunhão, buscando a quem possa tragar. Acha para mim, em Tito, é um que fala assim: tudo é puro para aquele que é puro e tudo que é mal para aquele que é mal. É Tito, só não lembro qual. Já vou chegar nele. Então, sede sóbrios. Seja vigilante. Ele está ao nosso derredor. Tem gente que brinca. Não, eu estou lavado com o sangue de Jesus. Sim, você está, mas não dá brecha. Ah, se eu der brecha, eu vou ser endemoniado. Não, não vai, porque você tem o selo do Espírito Santo. As pessoas confundem isso. Se você é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o seu templo, você não é dominado pelo espírito maligno. Mas ele pode influenciar situações à sua volta para te induzir a blasfemar contra Deus. 1 Crônicas 21, 1. 5 minutos. 1 Crônicas 21, 1. Obrigado. Segura aí. Primeira Crônicas 21, versículo 1.
Crônica, Antigo Testamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a mulherar Israel. Davi, sem vigiar, foi incitado a contrariar uma ordem de Deus. Que Deus falou assim: você não precisa se preocupar com o exército, eu vou com você. O Satanás incitou Davi a falar: não, será que vai dar? Vamos contar os homens. E teve uma consequência disso, eles foram castigados. Então, o inimigo ele age sim em algumas situações, incita, ele tenta derrubar, ele tenta te influenciar, ele tenta te incomodar. Mas ele já perdeu no sangue de Jesus Cristo. Uma hora está conosco, mas a Bíblia nos alerta. Mesmo assim, vigia. Não vacila. Porque se você vacilar, você vai tomar um rodo dele. E quando ele te pegar, é aquele assim. Imagina se você tem uma cidade murada. Enquanto você está protegido pelos muros, os bárbaros estão atacando, você está se protegendo. Só que quando o bárbaro entrar, ele vai estraçalhar tudo. Vai matar homens, mulheres e crianças. Então, vigia na sua cerca, nas suas muralhas, como foi falado nas últimas lições do trimestre passado. Levante os seus muros de oração, vigilância e palavra de Deus. Mas, cuidado com os extremos, onde tudo é o diabo. Recentemente eu vi uma que era aquele negócio do Facebook de avatar. Aí já vai lá, porque avatar é uma coisa do hinduísmo. Não, para. Também não vê Tito capítulo 1:15. Vamos lá. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente, como a sua consciência, estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras. Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1:15, né? Irmãos, o que quer dizer isso? Tem gente que vê diabo em tudo. Cuidado com esse também. Cuidado com os extremos, onde ele não existe e onde ele está. Então, o fariseu falou para Jesus que ele era filho de Beelzebul. Olha a cegueira espiritual. Então, cuidado com essas pessoas que vê diabo em tudo. E também cuidado com aquelas que acham que não está em nada. O cristão ele tem que andar no centro vigilante e sóbrio e na palavra. Então a lição de hoje sobre Jó é assim: existe sim um inimigo, mostra a queda dele, vai ter uma queda e vai ter seu fim, mas ele influencia sim na nossa vida, mas não somente ele influencia na nossa vida, existe muita coisa que nós prejudicamos a nós mesmos, e nem tudo é o inimigo. Para de ver o inimigo em tudo. Antigamente foi o Spinner, né? Que falava que fazia 666. Ah, meu Deus do céu, tem gente que é tão criativo. Não vem para a escola dominical, mas ficar criativo, fazendo criatividade no Facebook é impressionante. Eu estou bloqueando um monte já, está me irritando. O último foi do Avatar, que como não sei se vocês perceberam, as pessoas faziam um avatarzinho. Ah, o Avatar é tudo. Para. É um extremismo. Prega o Evangelho, pega Cristo. Para de achar picuinhas. Então, ao mesmo tempo que ele fala diretamente que existe, ele também dá testemunho de Deus a respeito. Deus dá testemunho a respeito de Jó. O que importa para a gente é que Deus deu o nosso testemunho. Viste o meu servo Fernando? Nossa, que honra receber isso. O livro de Jó, poeticamente, apresenta o inimigo como forma real, dotado de personalidade e possui grande conhecimento. E o mesmo livro deixa claro que, mesmo oculto, Jó esteve na presença de Deus e no controle de Deus. Deus cuidou de Jó. E Deus ainda usou Jó para dar exortação para os 3 teólogos furados, que se achavam teólogos, que depois nós vamos ver nas próximas lições, que se achavam super poderosos da palavra, e Deus dá exortação nos 3. Aproveita a situação de Jó e repreende os 3. Que vamos ver mais à frente. Para terminar, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, se guarda, e o maligno não lhe toca. Não tenha medo do diabo. 1 João 5,18. Agradeço a oportunidade. Domingo que vem vamos ter outra lição, que é o drama de Jó. Tá? As datas estão trocadas, foi um erro de edição, mas vai ser a próxima lição, tá bom? Perguntas?
Irmãos, perguntas?